Antes de iniciar o assunto desse vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não quero demonizar o desenho, tá? Que é o que muita gente faz. Começa a demonizar o desenho como se só esse desenho fosse do mal e impede sua criança de ver. Gente, olha só. Em tudo quanto você vê vai ter algum símbolo, vai ter alguma coisa que te lembre os Illuminatis, vai ter alguma coisa que te lembre uma seita, o olho que tudo vê, a começar dos pentagramas. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo aqui no canal falando que estrela não tem ponta. Então todas esses pentagramas que você vê no seu celular para favoritar alguma coisa, ou esses pentagramas que aparecem para te dizer que você ganhou alguma coisa, só você apertar, ou para você classificar alguma coisa, aí sempre tem 5 pentagramas para você fazer isso, principalmente em aplicativos. Pode ter certeza que aquilo não são estrelas, são pentagramas. Então, se você quiser ficar livre de tudo isso, você vai ter que morar na selva, tá? E sem internet, tá bom? Então, o que nós temos que fazer é sermos pessoas inteligentes e conversar com as nossas crianças sobre tais assuntos, porque quando nós não fazemos isso, a mídia faz, e faz muito bem mal. Assim como seus colegas virtuais e presenciais, ok? Bom, dado o recado, eu quero conversar sobre o desenho do Dragon Ball. Sim, eu assisti esse desenho, até que pra mim perdeu a graça, mas eu ainda cheguei a assistir. Olha só, no Dragon Ball, e nesse desenho tem uma tal de fusão. E você vai descobrir agora o que é a fusão, e você vai entender, talvez, porque a sua criança tem uns comportamentos estranhos, e você vai entender e vai conseguir explicar para ela com as suas palavras antes que a mídia explique para você com a agenda colorida, se é que você me entende. Bom, a fusão você vai conhecer agora o que significa essa fusão. Essa fusão ela foi falada pela primeira vez num filme chamado A Mosca. É um filme muito nojento, eu não recomendo você a ver. E eu acho que eu não vi esse filme, eu era muito pequena. E para fazer esse vídeo aqui, eu achei que teria que ver, né? Mas ainda bem que no YouTube tem canais que fazem um resumo de filmes e mostram as cenas dos filmes. É uma coisa que eu quero muito aprender, porque às vezes eu quero colocar trechos de filmes aqui e não faço porque eu fico com medo de perder o vídeo por direitos autorais e ter que regravar de novo. Então, gente, eu fui ver num desses canais e tinha lá o filme A Mosca, e eu pude ver do início até o fim, bem resumido, não é nem 20 minutos e é nojento. Praticamente, o filme A Mosca é um filme que fala sobre, acredito que é um cientista, que ele faz uma câmara. Ai, gente, faz um lugar que ele transporta, é um teletransporte, pronto, um teletransporte. E ele tem muitos problemas com esse teletransporte, acontecem muitas coisas para que ele venha aperfeiçoar, porque ele acaba não conseguindo fazer na perfeição que ele quer. Ele não consegue transportar objetos vivos, tá? Só não vivos. E no final das contas ele acaba testando nele mesmo, isso mesmo, gente. Ele acaba fazendo o teste nele mesmo para conseguir o teletransporte. Só que acontece o seguinte, nesse teletransporte que ele faz, é bem resolvido, ele consegue mesmo sair de um lugar para o outro
Só que os dias vão se passando, ele vai percebendo algumas coisas que estão diferentes no corpo dele e ele acaba entendendo que o lugar que ele faz o teletransporte, ele também faz fusões, e quando ele foi teletransportado para o outro local, uma mosca foi junto, então ele se fundiu com uma mosca, então por isso que ele vira uma mosca. Então, gente, mais ou menos deu para entender o que é essa fusão. E, gente, o cara praticamente se fundiu com o animal. E, gente, vocês vão odiar o que significa essa fusão, tá? E eu acredito que eu vou usar muito essa fusão aqui nesse vídeo até terminar, até porque fala aqui na plataforma algumas coisas não é bom, então talvez eu use mesmo essa palavra fusão. Bom, no desenho do Goku acontece o seguinte, o Goku e o Piccolo, eles ensinam o Vegeta a fazer a fusão, porque é da primeira vez que o Vegeta fez a fusão com Goku, eles fizeram com os brincos Potara. Goku estava com um brinco na orelha e o Vegeta colocou o brinco na sua outra orelha. Então, quando isso aconteceu, eles se fundiram. Gente, vocês vão ter nojo dessa palavra. E eles se fundiram, só que eles não estão, e como sempre, como todo desenho animado, tem que ter alguma coisa para que eles venham a lutar. E acontece o seguinte, que eles precisam fazer essa fusão para derrotar um inimigo. E o que acontece? Eles tentam ensinar o Vegeta a fazer a fusão e tem que ser do jeito que eles ensinam. E acontece o seguinte, gente, eu gostaria muito de mostrar aqui a cena para vocês, mas é só vocês pesquisarem fusão do Vegeta e Goku. Eu acho que vocês vão encontrar, tá? Então eles começam a ensinar para ele e, gente, acontece uma coisa bem estranha, tá? Que é o seguinte, quando eles ensinam ao Vegeta, eles se entortam, você mais ou menos já sabe como é essa posição, eles se entortam de lado e tocam os dedos, ele e o Piccolo, Goku e o Piccolo. Então o Vegeta olha para os dois e diz, mas que pose mais vergonhosa, e ele fica vermelho de vergonha ao olhar os dois fazendo aquela posição. E, gente, se vocês olharem, a posição não é vergonhosa. O Piccolo e o Goku estão entortados de lado e eles estão se tocando apenas pelos dedos, e não são todos os dedos, são apenas dois, um para cima e o outro para baixo, se eu estou lembrando certo. Mas o Vegeta, ele fica todo envergonhado, como se aquilo fosse uma aberração vergonhosa para o lado da maldade mesmo. Então o Goku pergunta, poxa, mas você não vai fazer? E pergunta por que ele não vai fazer. E ele fala uma coisa, ele fala que ele prefere morrer do que fazer aquilo. Ele preferia morrer do que fazer aquilo. E o que acontece é que ele vai tentar, porque ele precisa salvar o mundo, como todos os desenhos animados eles ordenam, né? Sempre tem que ter pessoas adolescentes, né? Eles não são tão jovens assim, de 20, não são adolescentes que tem que salvar o mundo e encher o mundo de murro, né? De descer mesmo a mão, os murros. E o que vai acontecer? Ele acaba cedendo e faz a fusão. Pois é, gente, ele faz a fusão e vira um só com o Goku. O Vegeta e o Goku viram um só. Preste atenção nessa palavra, eles viram um só, ok? Bom,
Agora, para que você entenda o que significa essa fusão, é o seguinte: você vai ter que você vai ter que ver. Pesquisa aqui no YouTube um desenho chamado Steven Universe, tá? E pesquise em canais que vão fazer o resumo de todos os episódios que eu fiz, tá? Porque eu não teria paciência de ver todo ele. Então você vai ver que tem muitas temporadas e você vai conhecer o Steven. O Steven, gente, ele tem uma vida muito perturbada e ele vive com, vamos dizer, alienígenas. E esses alienígenas, eles têm cristais, tá? E lá acontece uma coisa, que eles têm a prática da fusão. E a prática da fusão, ela é prazerosa, mas ela também é proibida. Não sei se vocês estão dando para entender o que é essa fusão. E esses alienígenas, eles fazem a fusão. E esse adolescente, que na verdade ele começa como criança, e nós vamos acompanhando, quem está assistindo vai acompanhando a vida dele, de como é prejudicada, porque ele fica vendo essas fusões e ele também participa dessas fusões. Pois é. E, gente, lembram da parte que eu falei que as fusões, os dois seres se juntam e formam um só? Pois é. Vocês se lembram do que é dito para Adão quando ele conhece Eva, né? Que eles serão um só. Pois é. E essa de ser um só, não é só de sair da sua casa, sair da casa da sua mãe e morar com o seu cônjuge. Não, isso aí também tem a ver com isso mesmo. Segue só. E sim, eu sei que eu estou falando errado, mas como eu falei, a plataforma aqui ela é cruel às vezes. E, gente, é isso que significa a fusão. E se você ver, gente, a vida do Steven, ele é perturbada demais. Ele chega na adolescência e tem uma hora que ele não consegue mais lidar com tantas coisas que ele está vendo. E como eu falei, participando. E ele começa a soltar umas energias dele para afastar todo mundo, porque ele não consegue mais lidar e não consegue dizer o que ele está sentindo. Toda a dor que ele está sentindo, ele não consegue dizer, não consegue se expressar. Então ele se expressa de um jeito bem peculiar, que o desenho mostra. Ele às vezes cresce, ele às vezes repele os outros com energia e sai fazendo destruição, porque ele viu muitas coisas. E acontece uma coisa que ele começa a fazer a fusão dele mesmo. Isso mesmo, isso que vocês estão imaginando. Ele faz a fusão dele mesmo e ele acha o máximo aquilo. Ele se encontra com ele mesmo, cor-de-rosa, e ele faz a fusão com ele mesmo, exatamente. E ele pensa que aquilo vai melhorar, e melhora, e há algum tempo melhora. Mas depois, gente, ele fica pior, e depois daí eu não quis mais acompanhar, porque o canal ele foi até uma certa temporada, e eu não quis mais acompanhar para ver o que foi que aconteceu com o garoto, porque, gente, ele ficou muito perturbado. Nesses episódios acontecem fusões concedidas, isso mesmo, aquilo que eu falei do casal, né, que tem no seu quarto, fechado entre quatro paredes. Nossa, tô até me perdendo para não falar uma palavra e eu ser barrado o vídeo. Pois é, gente, tem fusões permitidas
e tem fusões não permitidas nesse desenho. E exatamente significa aquela palavrinha mesmo, as não permitidas, as fusões não permitidas, as fusões não concedidas significam aquilo mesmo. Estu, 3 pontinhos, pro. Pois é, e acontecem 2 casos neste desenho. Desculpem, quando acontece essa fusão forçada, quem participou forçadamente começa a cair numa depressão profunda. E esse desenho do Steven foi criado pela Rebecca e ela tentou passar isso para as crianças. E infelizmente quem produziu de uma forma subliminar, muito destruidora. Sabe, isso não é um desenho para criança, isso é um desenho para adultos, não para criança. Tem uma vez que um dos personagens é forçado novamente por o outro personagem a fazer a fusão forçada, e esse personagem é a Lápis Lazuli. A Lápis Lazuli, ela fala não, diz que não vai fazer, e ela acaba sendo defendida pelo Steven e ele grita bem alto, ela disse não. Gente, é terrível. E infelizmente essa coisa ela está nas redes, está nas mídias e vem para a sua casa, mãe, vem para a sua casa, pai, de um modo que você não percebe. Então, você que percebeu que sua criança assiste muito esses desenhos, assiste muito o Goku, conheceu o Steven Universe e você vê que ele está com os comportamentos esquisitos, então eu aconselho a você conversar, mãe, conversar, pai, com a sua criança, porque só você pode conversar com ele, só você pode conversar com ela. Ninguém mais pode fazer isso, somente você. Porque se você não fizer isso, a mídia vai fazer da forma mais podre, mais porca, mais suja que você possa imaginar. Tá acontecendo um crescimento bem acelerado nas nossas crianças. Tá? E a culpa não está somente no funk, está nos próprios pais que preferem deixar a sua criança no celular porque tem outras coisas para resolver e depois não vai perguntar. Porque se você quer deixar a sua criança assistindo alguma coisa, deixa, não tem problema nenhum, mas depois você vai lá perguntar: o que foi que você viu? Qual foi o desenho que você viu? O que você sentiu sobre aquilo? Foi certo o que aconteceu? É que nem o Pica-Pau, gente. O Pica-Pau não é aconselhável para nenhuma criança assistir. Mas se a tua criança assiste, usa isso para aconselhá-la. Porque o Pica-Pau é bastante malvado. Pergunta para ela depois, foi certo o que o Pica-Pau fez? É certo roubar? Se você roubar, o que acontece? Quando o Pica-Pau ele tenta se esconder de algum personagem, que geralmente ele fez alguma coisa errada, e ele tenta se esconder, o que ele faz? Ele põe uma peruca e acaba se vestindo de mulher. Aí você pode perguntar para ele: e resolveu a situação? Porque geralmente não resolve, né? É só para ficar engraçado, só que não tem graça nenhuma. Porque depois ele acaba fazendo uma maldade com outro personagem e acaba fugindo. Às vezes o Pica-Pau ele pega em armas. Aí você pode fazer a pergunta para sua criança: isso é certo? É só um desenho, não aconteceu nada com o personagem, mas se fosse com você, se fosse com outra pessoa? É uma coisa que a mídia está tirando de nós, das famílias, que é a comunicação, tá? Ou a superproteção.
dizendo: ah, meu filho não vai ver esse desenho, minha filha não vai ver esse desenho, minha filha não vai jogar videogame, meu filho não vai jogar videogame, tá? Só que a sua criança, ela tem amigos virtuais e tem amigos reais, e você tá tão preocupado com o preço da gasolina, com as contas para pagar, e você tem que ser aquela máquina do governo para trabalhar, que a sua criança fica em terceiro plano, não fica nem em segundo plano, fica em terceiro. E depois você vem atrás do prejuízo, né, mãe? Com a sua filha grávida, com a sua adolescente grávida, ou a sua criança grávida. Ou você, pai, indo buscar o seu filho numa delegacia, porque não teve tempo de aconselhar ou de perguntar o que é que você está assistindo. Como é que você se sente sobre isso? Você acha que isso é certo? Se isso fosse na vida real, aconteceria desse jeito? Espero que esse vídeo sirva de alerta para você. E eu peço desculpas para vocês, porque eu acredito que em alguns vídeos eu não vou aparecer, porque o vídeo pesa bastante, gente. E o meu celular, ele não tem uma memória tão boa para pegar um vídeo, porque um vídeo inteiro, quando eu vou colocar imagens, quando eu vou digitar alguma coisa para ficar mais bonito, quando eu vou fazer cortes, quando eu vou colocar transições, gente, ele fica tão pesado que para mim, para o meu celular, é pesado demais. Para um outro celular não, né? Mas pro meu gente, tá? Um vídeo de 3 GB, 4 GB, nossa, acaba com a memória do meu celular. Então ele somente indo com áudio e indo com imagens, ele funciona muito bem. E eu posso colocar o vídeo em uma imagem boa para vocês, que é 1700 ou 1800. Porque quando ele vai em 720 não é bom, a imagem não fica tão boa. Então, muito obrigada por você ter assistido este vídeo. Se inscreve no canal, se não é inscrito, se não é inscrita, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha também para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Até o próximo vídeo e tchauzinho!